A gente sabe que empreender no Brasil é uma tarefa bem difícil, né? Não é nada fácil. Então a gente queria saber quais foram os obstáculos os principais obstáculos que você teve que ultrapassar para construir o que você tem hoje, sua empresa. Então, Guilherme, assim que antes de me formar, eu fui contratado numa empresa ali em Florianópolis, para trabalhar na parte de sistemas supervisórios de usinas hidrelétricas, termoelétricas, é uma empresa chamada Way2. E caí meio que fui convidado por um amigo meu, falou: "Ó, Christian, tem uma oportunidade ali de trabalho, você já trabalha com isso, já fez estágio com isso, sabe fazer muito bem." E eu entrei nessa empresa. E daí nessa empresa, é uma empresa que crescia muito, inclusive ela cresceu bastante e está muito bem aí hoje. E eu vi assim que os meus colegas de trabalho, eles estavam passando dificuldades financeiras e se dedicavam 300, 400% para a empresa. E daí eu comecei a pensar, poxa, eu quero ter minhas coisas, quero ter minha família, quero ter um carro, uma casa. A minha família, ela não é uma família que tem muitos recursos, é uma família que é mais tradicional brasileira. E aí eu vendo essa situação toda das dificuldades que eu poderia passar, que eu não era o que eu queria muito mais do que isso, eu decidi empreender. A minha família, parte de mãe, eles são gaúchos, eles saíram do Rio Grande do Sul e foram matando, desbravando aqui o interior do Brasil, Mato Grosso, e já tinha uma experiência, né, uma experiência não, mas uma vivência de empreendedorismo. Então, nessa época, fiquei um ano nessa empresa, e daí nessa época eu tinha um amigo meu que ele trabalhava no Rio de Janeiro na Radix, que é a maior empresa de automação, de engenharia de automação que eu conhecia na época, e ele também não estava feliz por morar no Rio de Janeiro. Então a gente já se conhecia, e daí ele fez o convite para ele, começou a conversar: se a gente abrisse uma empresa, e se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, a gente sabe isso, eu sei disso, a gente pode tentar fazer alguma coisa juntos. Então eu saí da empresa que eu trabalhava, e ele também saiu da empresa lá do Rio de Janeiro, e a gente montou a empresa. A gente sabia das dificuldades que a gente ia passar, principalmente financeiras, porque a gente não tinha como sustentar. Eu morava em Florianópolis, a minha família é de outra cidade, e a dele também. A família dele era de Lages e a gente tinha que morar em Florianópolis, porque era onde a gente tinha a visão de crescimento dessa empresa. Na empresa chamava, a gente criou ela com o nome de Engie, que era engenharia, Engie, de engenharia, mas com Y no final, que é da geração Y. Então a gente ficou com esse nome aí por um tempo. E no começo foi bem difícil, porque a gente não tinha noção nenhuma das coisas. A gente só tinha vontade e não tinha muitos contatos e tal. Tinha bons contatos, que depois até ficaram promissores. Mas era bem difícil a parte financeira, a parte de conquistar clientes, de buscar clientes, porque a gente não imaginava como que fazia isso, como que isso exigia tempo e principalmente dinheiro para você fazer divulgação, fazer propaganda, e as pessoas descobrirem que você tem uma empresa que presta um determinado serviço. Nessa época também, por sorte, esse meu amigo, né, ele trabalhava no Rio, ele prestava serviço para a Globo, pela empresa que ele trabalhava. E eles gostavam muito dele lá na Globo, no Projac, né, na parte de engenharia. E quando a gente abriu a empresa, ele já falou para mim, né? Ó, Christian, tem a oportunidade, talvez a gente fazer projetos no Projac, na Globo. Só que assim, era uma coisa que eu sonhava em fazer, mas para mim era muito distante, porque, poxa, recém-formado, né, um ano de formado, a empresa sem faturamento, sem nada, e a gente fazer projeto na Globo. Mas enfim, a gente começou a abrir a empresa, a gente começou a fazer projetos, e daí um belo dia eu estava no meu quarto trabalhando, daí o japonês que morava comigo bateu a porta e falou: Christian, hein, o cara da Globo quer falar com você. E era o cara do Projac lá, convidando a gente para participar de uma concorrência lá no Rio de Janeiro para fazer a automação do telão do Superstar, que era um programa que a Fernanda Lima apresentava, que ele era ao vivo. E a gente sabia que tinha a possibilidade de a gente fazer isso, mas assim, era muito distante. Então eu chamei o meu amigo, a gente partiu para o Rio de Janeiro lá, porque era coisa, tudo da Globo era para ontem. A gente partiu para o Rio de Janeiro e daí eu fui conhecer, foi a reunião foi dentro do Projac. Então, tipo, meu, eu lembro que tinha eleição, e naquele dia tem um debate. E daí eu fui passando assim pelo Projac, eu tinha o estúdio montadinho onde ia ser o debate dos presidentes e tal. E acho que era Dilma, Aécio Neves, não sei o quê. Mas enfim, a gente
gente foi lá dentro, fez a reunião, e daí quem estava na reunião era a empresa que esse meu amigo trabalhava, era a empresa que fez as unidades móveis da Globo, que são aqueles caminhões que eles levam gente no futebol, que tem toda a estação, todos os equipamentos, todo o sistema para fazer a transmissão de alguma coisa deles. E eles fizeram esse sistema e tinha outras 3 empresas. Então, era gente, mais 5 empresas lá para concorrendo, né, para fazer a especificação de um projeto para a gente depois desenvolver o projeto para a Globo. Então, foi coisa que eu fiquei muito feliz, né? Falei, nossa, cara, que da hora conhecer a Globo. Tipo, a empresa abriu agora e já tem essa oportunidade. Daí, eu sou muito criativo, né? Sempre fui muito criativo. E daí, nessa reunião que a gente fez, eles apresentaram pra gente, e a gente não tinha nem noção de como a gente ia começar a fazer as coisas. Uhum. E como já tinha experiência, eu já conhecia alguma coisa da AutoJoom, da Inove e tudo mais, aí eu tive a ideia de chamar todas as empresas júniors da engenharia elétrica, de automação, engenharia mecânica, a gente fez algumas reuniões e aí eu joguei aberto eles, ó, a Globo quer fazer um projeto assim, assim, assado, e eles querem um projeto, vamos sentar todo mundo junto e fazer? Então acho que foi o primeiro acerto que a gente deu na parte da empresa, porque, querendo ou não, apesar das empresas júnior elas não terem experiência como empresa, elas têm muito criatividade, porque não são presos a nenhum conceito, nenhuma marca, nem nada. Então, assim, simplesmente usa o básico das coisas. Assim, tinha até a palavra melhor para falar, mas isso aqui não veio aqui à minha cabeça agora. Mas são ideias criativas, né? Então, todas as empresas júniores, em cada uma das áreas, na concepção do projeto, vieram com ideias criativas. E isso, com certeza, foi muito determinante para no final do processo seletivo lá que a gente participou, a gente ser a empresa escolhida. Só que eles queriam um projeto turnkey, que é um projeto que a empresa vai lá e entrega tudo pronto e eles só pagam. Só que daí nisso, daí o que acontece? Eles, como sabiam que a gente não ia conseguir fazer, por conta de todas as dificuldades, né, todas as coisas que a gente tinha que correr atrás como empresa para criar a empresa de fato, eles nos propuseram para que a gente fizesse o nosso projeto em parceria com a segunda colocada, que era essa empresa do Rio de Janeiro, que é a Radix. E daí a gente concordou na hora, né? Aí eles pediram pra gente se retirar, aí nisso entrou o dono da Radix na sala de reunião e fizeram a proposta para ele, se ele concordava, ele concordou também. Aí, sendo do Jardim Botânico, a gente foi lá para a sede da Radix no Rio de Janeiro, fizemos uma reunião lá de ver como que ia funcionar as coisas, só que daí isso era véspera de Natal, era tipo 22, 23 de dezembro. E beleza, a gente ficou feliz da vida, eufórico, minha família toda feliz. Uhum. E eu inclusive vim até para o Mato Grosso, que ia passar o ano novo aqui com meus familiares. E daí no mês de janeiro, a Globo ficou com um monte de restrição, um monte de questionamentos. E o prazo ia passando, cada semana que eles demoravam para responder alguma coisa que a gente perguntava, era o prazo diminuía com relação à execução do projeto, que era um projeto que ele era um projeto um pouco complexo, que tinha várias dificuldades. E daí, no final de janeiro, a outra empresa resolveu declinar. Ela disse que não tinha mais interesse, porque ela via que não ia ter tempo hábil de fazer o projeto. E o projeto tinha data para começar, que era o dia que próximo domingo após o Big Brother. E aí nisso a gente falou para o grupo que a gente não ia desistir, que a gente queria fazer. Só que daí nisso a gente fez o projeto em parceria com a própria Globo. Então a gente passou todos os contatos, todos os fornecedores, tudo que a gente tinha de informação. E daí, obviamente, a nossa participação financeira também diminuiu. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro novamente e a gente fez os acertos lá de como ia funcionar as coisas e deu tudo certo. A gente tem hoje já mais de 1.000 projetos feitos, projetos grandes, pequenos, muitos clientes. E eu sou muito grato assim, a tudo que aconteceu, né, que foi acontecendo por conta disso.